Fala, galerinha, muito boa noite, tudo beleza com vocês? Bora fazer nosso estudo de mercado, onde a gente vai estar falando aí do que aconteceu hoje, né? Hoje foi mais um dia daqueles abençoados para nós. Confesso que no índice eu não tive muita paciência, acabei fazendo só aquele que eu falo pra galera ali do treinamento, meus 300 pilinha diário e partir pro Tio Sam, né? Que o Tio Sam é que tá fazendo a diferença. E é como eu sempre falo para vocês, né? A gente tem que começar a entender os mercados, saber o que vale a pena e o que não vale a pena. E assim, ver o tanto de energia que a gente gasta, né? Então, tem coisa de 30 minutos, eu fiz todo o resultado lá, mais de novo, lá no meu Instagram, vocês podem ver. Foi praticamente $1.000 de novo, nas 3 contas. Enquanto na B3 o índice tem essas movimentações. Tudo bem que hoje foi um dia legal para quem operou, quem entendeu essa movimentação aqui. Eu confesso a vocês e estava falando para a galera no grupo de alunos ali que eu não vi venda clara aqui, tá? Se eu não tivesse feito essa comprinha aqui no início do dia e ter pego os 300 pontos, provavelmente eu não teria vendido. E eu já vou explicar isso para vocês. Só antes, já deixa aquele like, curte o canal. Tá chegando agora? Esse canal é especializado em Smart Money. Aqui você encontra tudo que você precisa para operar nesse operacional. Tem uma playlist gratuita para você aprender tudo como faz. E se você quiser aprofundar o conhecimento, é só clicar nesse QR Code que tem aí no teu canto superior para ter acesso à nossa página onde a gente tem lá o treinamento, que aí sim, com esse treinamento, você vai ter o direito de participar do grupo exclusivo de alunos e das aulas semanais que a gente vai ter até dezembro, ao vivo durante o pregão. Então, toda terça-feira até dezembro, a gente vai ter aulas ao vivo, tá? Então, esse QR Code, o treinamento, é a chave de acesso para você poder participar de tudo isso daí, beleza? Então, o que eu estava falando aqui para vocês de índice, tá? A gente tinha essa piscina de liquidez aqui, ó, que eu tinha deixado marcado com esse Fair Value Gap atrás. É por isso que eu até comentei isso com a Milena, né, aluna lá no grupo, que ela estava falando da questão da captura de liquidez e tal. Existe todo aquele lance, né, galera? Se você entrar vendido aqui, você vai arriscar com o teu stop aqui atrás e tudo mais. Teria dado bom, teria dado um baita de um trade de praticamente aí 1.000 pontos, porque ele desceu reto sem parar, né? Existiu possibilidades aí de vocês, na hora de ele perder essa mínima aqui, fazer um trade, mas aqui eu já nem estava na frente do gráfico, porque já era a hora do almoço, 11h30, e esse horário eu já estava ali no mercado americano, que a partir das 10h30 em diante eu foco em resolver as minhas metas lá na Nasdaq, né? E aí o que acontece? E é o que eu falei para ela hoje no grupo. Entrar vendido aqui, existe uma possibilidade enorme de você tomar uma violinada aqui nesse sweep e depois o preço ir a seu favor. Então, quando acontece isso, como eu já tinha feito 300 pontos aqui, feito meus R$300 ali com 5 contratos e fechado, né, a minha meta que eu busco aqui no índice está sendo média isso, eu aliviei a mão. Eu não ia experimentar, eu não ia arriscar a venda se não fosse aqui em cima, tá? Porque eu quero que ele primeiro stoppe a galera para depois me dar a entrada. E ele não fez isso, então seria assim, ó, eu não teria feito nada, porque eu não teria vendido abaixo desse topo duplo, porque para mim, assim, eu falo, é contra a minha regra operacional. Eu não vendo atrás de ponto de liquidez. O que eu costumo fazer de operacional? Se o preço viola essa região aqui, eu boto minha ordem na volta. No topo aqui, assim, ó, eu boto minha ordem de venda na volta. Para ele pegar minha ordem e eu botar meu stop aqui, porque eu sei que se ele faz isso, ele já varreu a liquidez desse topo. E aí meu stop está posicionado no lugar certo. Agora, enquanto ele não faz essa varredura de liquidez, a gente não tem certeza de nada. Então, na dúvida, é melhor não fazer. Por isso que eu não venderia nessa região aí. Tá? Então, esse é o meu conceito operacional. Você pode operar por order block, porque aqui, ó, deixa eu só ampliar esse gráfico um pouquinho. Quando a gente analisa o Smart Money como um todo, nós tivemos uma quebra de estrutura aqui ontem. Eu tenho um order block validado aqui.
chegou aqui, teria sim uma entrada válida, sim, para quem opera order block, teria validado a entrada com stop atrás do order block. Eu gosto de operar sweep de liquidez, e aqui tinha um cenário muito perfeito para sweep de liquidez, ainda mais que esse topo duplo aqui, ó, foi gerado pela notícia. Agora vocês imaginam assim, ó, todo mundo que fez esse movimento aqui, comprando aqui, o preço voltou contra, quando chegasse aqui, os stop provavelmente estariam aqui atrás. Claro, o que aconteceu? Essa entrada aqui, chegou aqui, o preço carrega, porque quem está negativo ou zera a posição, ou o cara faz preço médio para puxar o preço dele para trás, né? Quem entrou, aí a questão do quem entrou comprado, vendido lá embaixo, e quem estava comprado e que estopa aqui. Então, é por isso que trava o preço, tá? Mas, por ele não ter rompido esse topinho, eu não faria essa venda aí, beleza? E o que a gente tem aqui agora para analisar, tá? Primeira coisa, eu tenho essa região aqui que eu tenho esse Fair Value Gap, tá? Vamos colocar no 15 minutos, que eu gosto de primeiro analisar o 15. Tá vendo? Ó? Por que eu gosto de analisar o 15? Porque ele nos entrega a paçoca, né? Que a gente costuma falar. Eu tenho esse Fair Value Gap aqui, tá? Do 15 minutos. E sim, ele é muito mais forte do que um order block, um Fair Value Gap dos 5. Então eu prefiro deixar marcada a zona do 15 minutos. E assim como eu tenho também essa região aqui como sendo agora o ponto de mudança de caractere. Por que eu boto entre aspas, né? Que nem vocês iriam falar aqui. Porque essa descida ela é muito pequena. Então isso aqui para mim é um movimento único, tá? No conceito do Smart Money, isso aqui é um conceito único. Então eu espero pelo quê? Um pullback mais ou menos nessa região para uma continuidade. E se você acompanha o estudo de ontem, viu que ele chegou exatamente naquele ponto que eu tinha falado e tinha deixado marcado no estudo de ontem, tá? Então, era o alvo, né? Por que ele está no meio do caminho? Porque eu lembro que eu mostrei para vocês o como fazer, né? Você coloca o ajuste, ele coloca o valor aqui, ó, no Fair Value Gap, que isso aqui na verdade era amarelo, eu esqueci de trocar a cor, né? Que era um Fair Value Gap. Porque tá todo mundo enxergando isso, né? Apesar da gente operar sem split e grupamento, tá todo mundo enxergando isso. Então vocês têm que entender o que o preço está mostrando, tá? Então, e o que a gente tem agora? Vamos analisar de novo. Olha só, olha a região que eu tenho aqui embaixo. Isso aqui é um order block mais do que validado, tá? É um order block mais do que validado. Ele é o quê? É perto do reteste daquelas regiões ali de trás. Só que quando a gente desativa o ajuste, ele vai ficar num ponto, num vácuo, né? Só que isso ajuda para quê? Para vocês entenderem que mesmo você não usando o split e grupamento, você consegue entender e enxergar aonde são as regiões que o preço pode parar, tá? Então aqui, ó, você tem o próximo ponto, né, que o preço pode parar. Depois a gente tem outra região lá para baixo, tá? Mas aí seria outra conversa, né? Essa outra região aqui, tá? Até mesmo porque eu tenho um Fair Value Gap no meio do caminho, então também teria que estar esperto em relação a isso. Mas quer ver, ó, vamos marcar aqui só para vocês entenderem, que é quando a gente tira o ajuste, pronto, o preço está lá, tá? E aí, ó, se a gente for olhar, o segundo ponto de parada do preço, ele é onde? É nessa regiãozinha de teste aqui de cima, tá? Podem prestar atenção e também, inclusive, nesse outro Fair Value Gap aqui. Aí a gente faz o quê? Agora eu ajusto, né? Tá vendo? É assim que a gente vai entendendo o que o preço vai nos mostrando, tá? Então aqui no meio do nada eu tenho sim um outro ponto de parada do preço, porque ali vai travar o preço quando chegou ali. Vocês viram hoje, quando chegou nessa região aqui, que para nós era um vácuo, e a gente tinha um Fair Value Gap do movimento anterior, tá? Então a gente tem isso aqui. E aí é o seguinte, ó, quando você joga o último range,
Olha a Golden Zone onde é. Então, o que a gente tem aqui para a gente analisar? O preço está fazendo pullback, estamos em um movimento para baixo. Agora, eu vou esperar pelo movimento de retração para possivelmente me dar uma nova venda. Entenderam? A não ser que ele abra indo direto, aí o que eu vou ter aqui? Se ele abrir amanhã, ele vai chegar no alvo e possivelmente eu vou ter um retorno nesses pontos validados. Ou aqui, ou ainda assim aqui. Então, esses são os pullbacks esperados pelo preço, tá? Então, fiquem ligados nisso daí. E aqui na parte superior, a gente marca agora como sendo essa região aqui uma nova extremidade, tá? Porque não adianta, galera, extremidade a gente sempre vai ter que marcar. Vocês sempre vão marcar o range do topo e o fundo. Por que eu não estou marcando aqui? Isso aqui para mim não é um fundo, o preço acabou ali. Para ele ser um fundo, ele tem que voltar a fazer um topo, né? Ele tem que começar a fazer uma retração, coisa que não aconteceu aqui. E vocês, inclusive, veem que ele chegou aqui no nosso canal que a gente tinha marcado, tá? Então, galera, para o índice, é isso que a gente está analisando. Tomar uma aguinha aqui para ver se dá uma clareada. Bora falar de dólar. O dólar hoje ele acabou ficando travado, né? Foi um dia bem travado no dólar, justamente por conta da região onde ele se encontra, né? A gente tinha falado sobre isso. Eu tenho essa extremidade aqui. Ó, vou só ajustar que isso aqui é demanda, né? Vamos analisar. Então, o preço ele abriu já muito próximo dessa região e ele ficou travado. O que foi assim, o que vocês têm que observar? Ele está fazendo o pullback e agora ele travou aqui dentro, ó. Então eu tenho agora esse range e esse range com essa zona de liquidez, tá? A gente precisa agora entender essa movimentação, tá? Para ver quais serão os próximos passos. Aqui eu tenho essa zona e eu tenho o imbalance gerado lá em cima aqui no 15 minutos e depois lá atrás. Então vocês percebam, só que acontece o quê? Olha a movimentação que o índice faz. Tá vendo? Ele não deixa topos e fundos. Então aqui eu teria que acompanhar uma movimentação bem complexa para poder entender qual seria a virada do índice para compra, né? O que eu falo para vocês é fiquem atentos pelo seguinte, ele está retestando esse fundo. Então assim, ó, eu tenho fundo e olha o quanto eu tenho de liquidez aqui. 1, 2, 3, 4, 5 toques nessa região. Tá? Então é muita atenção porque provavelmente ele pode ir sim buscar essa liquidez aqui, tá? Fiquem atentos em relação a isso, beleza? Bora falar do Nasdaq. Olha o Nasdaq hoje, o que ele fez, tá? Passou reto de tudo quanto é coisa, né? Nós tivemos aí, quem me acompanha lá no grupo viu as minhas operações, eu acabei nas duas, na Bulenox e no MyForex Fund eu fiz venda aqui, onde eu bati as metas, e depois na PA eu fiz compra aqui. Tá? Peguei essa comprinha aqui e bati a meta, resolvi o problema e era isso. E depois que ele pegou a compra, ele foi embora. Só que conta PA é o seguinte, bateu a metinha, tchau, e era isso. Foi essa esticada que eu peguei aqui, ó. Tuf! 2 contratinhos, bem leve, fazia ali meus $150 do dia e era isso, né? Mesmo porque depois vocês veem ele tem uma bela de uma volta antes de seguir o rumo. Então, principalmente nessa hora da alta volatilidade, eu gosto de operar assim. Eu opero curto objetivo, faço o dia e tchau. Quem acompanha já sabe, eu já falo sobre isso há horas, a questão de você operar tranquilo, operar pouco alavancado e pensar a longo prazo. Inclusive, lá no Telegram hoje, batendo papo com inscritos, eu falei sobre exemplos de aluno que já
passou de 10 mil dólares de saque desde que começou na Apex no final do ano, só operando dessa forma, fazendo ali os seus 100, 150, 100, 150 por dia, porque você tem nisso aí operações objetivas, curtas, dificilmente você toma stop. Se você tiver essa paciência, para quê? Para na abertura usar as extremidades a seu favor. Quando você usa as extremidades a seu favor, os pontos de liquidez, basicamente você não toma stop. Ó, na abertura nós tivemos aqui, só que a abertura a gente não opera. Depois ele foi fazer a liquidez, buscar a liquidez em cima, desceu, pegou a liquidez embaixo e tomou o caminho. Então assim, ó, eu não quero passar o dia procurando trade nessa briga aqui, ó. Eu quero entrar na extremidade, esticou, pagou o meu, tchau, até amanhã, porque a probabilidade de stop é muito menor fazendo esses trades de extremidade logo depois da abertura do mercado americano, tá? Então isso ajuda demais. Agora é o seguinte, o que a gente tem aqui, ó? Vamos dar uma olhada no gráfico de 1 hora, que ele é o nosso balizador, né? Hoje o Nasdaq foi-se embora e ele tá batendo aqui nessa região agora. Deixa eu só atualizar isso aqui. Né? Ele tá chegando nesse limite aqui. Então agora a gente vai ter que acompanhar essa madrugada para ver qual vai ser essa reação do preço aqui. Porque assim, ó, quando você tira o zoom, você vai perceber que você tem muito ponto de liquidez para trás, tá? Claro, aqui um pouco está distorcido por conta do contrato novo, né? Mas a gente tem uma movimentação que respeita muito essas regiões aí, tá? Então assim, ó, isso aqui foi a captura de liquidez daqui, tá? Se o preço passar daqui agora, ele tende a ir nesses gaps aqui. Então, o que a gente tem que estar atento? Como que ele vai se movimentar no pregão asiático? Ontem mesmo eu falei, o pregão asiático hoje não vai dar em nada, né? Realmente, não deu em nada, mas a hora que abriu Londres, percebe aqui, ó, não deu, ele ficou o tempo todo lateral, tá vendo? Ah, não, desculpa, tô olhando ontem. Ele abriu ontem e olha só, ele abriu e seguiu subindo. E hoje na abertura ele simplesmente fez o tiro final. Então chegou a me surpreender, porque eu no estudo de ontem eu inclusive falei, ó, a gente não espera muito pelo preço sair desse meio, para depois eu achei que na abertura de Londres e Nova York ele fosse fazer esse movimento, mas quando foi hoje cedo que eu abri a plataforma, já estava lá na lua. Então ele tinha sim endereço, né, para seguir. O que a gente analisa agora aqui, ó? Então eu tenho a minha região do topo ali marcada, tenho essa região de sell side liquidity que foi deixada aqui, tá? Deixa eu só deixar marcada essa zona aqui, inclusive porque aqui ficou muita liquidez, ó. Estão vendo aqui, ó? Vocês percebem o que o preço faz? Olha só, ele veio, buscou a liquidez aqui nesses pontos, depois pegou ela e foi embora. Quando ele capturou a liquidez daqui, ele deixa o quê? Um novo ponto de liquidez. Ele deixa um novo fundo duplo, né? Agora a gente tem que estar atento ao que movimento dele, do preço. O pullback, né? Quando a gente olha aqui o gráfico de 15, a gente vai ver que eu tenho um ponto importante aqui. Nesse ponto aqui, tá? Emerson, aqui é um ponto que eu poderia observar. Não, isso aqui não é um fundo, tá? Isso aqui é simplesmente um ponto a se observar. O que eu olharia como um ponto interessante aqui nesse gráfico do Nasdaq? Um possível alvo aqui, tá? Nesse Fair Value Gap. Então, assim, dentro do gráfico de time frame maior, olhando os 60 minutos, a gente tem essa zona aqui de Fair Value Gap. Então eu poderia estar pensando em alguma coisa nesse sentido, do preço fazer um pullback até aqui, tá? Então eu tenho essa região e depois eu tenho um segundo alvo, que é essa zona de liquidez aqui.
Então, assim, muito cuidado, tá? Com o preço voltando nessas regiões, você querendo entrar comprado, porque isso aqui pode ser um movimento de quebra, né? Aqui a gente tem essa zona importante, mas o preço está seguindo o movimento dele, tá? Então, assim, a gente tem agora, para analisar e tomar decisão, esse range aqui, ó. E é em cima dele que a gente vai trabalhar amanhã. Lembrando, né? Sexta-feira, último pregão da semana, todo cuidado é pouco, beleza? E o euro? Vamos falar do euro, ó. O euro fez o que a gente tinha mostrado, né, de pontos que a gente tinha marcado. Claro, o Fair Value Gap ele passou direto, porque ontem ele fez um teste aqui no fechamento, tá? Tocou, não tinha validado, mas tocou. Mas ele usou do Fair Value Gap para ir até o próximo ponto, né? Foi aqui. E aqui ele deu a compra. E olha a compra que ele deu, né, nesse movimento. Foi exatamente até o alvo. Inclusive, ele bateu aqui e ameaçou voltar. Só que aí a força compradora ainda levou ele para buscar aqui um din-dinzinho que tinha lá na hora da notícia de ontem. E aí vocês percebam o seguinte, ó. Olha como ele desce, vai até uns pontos de parada e depois sobe de novo. Agora aqui, o que a gente tem que observar? Percebam que ele está no movimento, ó, ele fez um fundo, topo, fundo, voltou e fez um reteste. Esse preço precisa fazer isso aqui para eu pensar em alguma coisa, tá? E para vender ele precisa perder esse fundo. Então agora a gente está num ponto de movimento complexo do euro, tá? Resta a vocês terem paciência, quem opera aí, para esperar ele sair, ou desse range para compra e desse range para venda, tá? Nesse meio aqui não adianta buscar o que fazer, ok? E o ouro, né? Mesma coisa, olha, o ouro está exatamente igual ao euro, é a mesma análise, tá? A diferença é que o ouro fez a quebra da estrutura aqui ontem. Então ele voltou num ponto de liquidez. Só que para dar compra ele tem que perder essa máxima histórica. Para dar venda ele tem que perder aqui, tá? Então isso é o que a gente tem que fazer para o ouro. O ouro e o euro tá praticamente mesma situação, tá? Tenham muito cuidado aí. Certo, galerinha? Então era isso. Mais uma vez, valeu demais. Espero que vocês tenham gostado. Tenham todos aí um bom descanso, um excelente pregão amanhã, um grande abraço e até o próximo vídeo.